Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aê! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e por sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para as técnicas e técnicos que estão nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia, no bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Isso mesmo, eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia, e ele, você já ouviu a sua voz, já viu a sua imagem, quem está na TV? É o Toninho Ciardulo. Olá, Toninho! Olá, querido amigo, meu irmão e amigo. Antes de ser amigo, nós somos irmãos, né, Nando? E depois de irmãos, porque todo mundo é irmão, mas se tornamos amigos. É um prazer estar com você e com todos os rádio ouvintes e telespectadores. Um abraço a todos. É isso mesmo. Se você quiser assistir esse programa ou quiser aí repassar para as pessoas, né, compartilhar, ele vai estar lá, na próxima semana ele já está no YouTube. Aí você vai lá na busca do YouTube, coloca lá Portal Mundo Maior, que é a plataforma aí, o canal da FEAL de comunicação. Então, Portal Mundo Maior, você coloca lá, vai aparecer o logotipo, clica no logotipo e aí vai aparecer lá Portal Mundo Maior, clica no playlist e aí procura lá com o dedinho ou com o seu mouse, aí você vai achar o Alvorada, tá bom? Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre energias sutis, a sutileza das energias que nos cercam e que formam toda a vida que existe no universo, né, Toninho? Nando, você sabe que se eu sou, por exemplo, um conjunto de elétrons, se esses elétrons pararem de se movimentar, eu sumo, desapareço. Você só me vê por quê? Porque esses elétrons estão em movimento. Existe uma luz que bate nesses elétrons e reflete, porque essa luz não é absorvida por esses elétrons, ela reflete, né? Então, olha só quanta energia a gente tem, a gente não percebe, Nando. Olha, a energia do calor, né? A energia do nosso corpo, né? Nosso corpo que transmite energia, a energia que existe dentro das células, a energia que existe nos íons dentro dos nossos nervos que movimentam o nosso corpo, mandando e recebendo mensagens, né? Quando eu coloco a mão em alguma coisa quente, eu já retiro logo, por quê? Aqui recebeu, né? Os terminais na minha mão receberam aquela energia, foi transmitida através do quê? Ondas elétricas. A gente fala ondas, não, partículas elétricas, né, Nando? Que vão passando e vão até meu cérebro e dão aquela informação. Mas essas energias já são, claro, mensuráveis. E, ultimamente, existem outras energias que estão sendo medidas e a importância delas é muito grande. São o quê? As nossas ondas mentais. Ondas que são emitidas pelo nosso coração. É provado, né? São pulsos eletromagnéticos. Olha só, magnetismo, Nando. O magnetismo é uma energia.
Olha a Terra, rapaz. Você vê que a Lua interfere nas marés, ou seja, isso tem a ver com magnetismo. Olha só quanta energia nós estamos envolvidos. Eu queria falar um pouquinho dessas energias que a gente chama de um pouquinho mais sutis, que são os pensamentos, os nossos sentimentos, porque elas de alguma maneira influenciam a vida de todos nós. E cada vez mais a gente percebe isso, e sobre isso que a gente queria falar, né, Nando? Essas energias que nos envolvem, que muita gente não acredita, mas é mensurada cada vez mais, é comprovada que existem os nossos campos, aqueles campos mórficos, os campos que nos envolvem e que influenciam na nossa tomada de decisão, no nosso cansaço, no nosso humor. Todo dia nós estamos envolvidos nessas energias. É muito importante olhar para isso, né, Nando? Estamos mergulhados nessa energia, né? Estava vendo, né, uma experiência científica que aí eles criam uma barreira, aí nessa barreira eles colocam dois vãos, né? E aí projeta lá o elétron nesses dois vãos. E aí eles viram lá na parede seguinte, onde a luz se projeta, que os elétrons ele, ele passa pelo vão e lá ele continua o mesmo. Aí, aí que eles chegaram à conclusão que o elétron são ondas. Então, as ondas passam por aquele e lá ele é o mesmo, né? O mesmo elétron. Olha que coisa interessante, porque antes se achava que era vamos supor, um raio laser, né? Quando você aponta o raio laser, ele põe aquele pontinho lá na parede. Não, ele é ondas. Então a energia ela funciona em ondas, ela está em ondas, ela está em frequências. Então, dependendo do nível da nossa forma de lidar com as situações, né, no campo mental, campo emocional, no campo espiritual, vai refletir nessas ondas. Essas ondas vão vibrar, né, numa sintonia que você mesmo as colocou, né? E como que às vezes a gente capta essa energia? Como a gente está captando aí as ondas do rádio, ou as ondas, ou a energia que vai pela TV, para chegar onde você está, né? Você foi lá e sintonizou. Então, também energia, né, pode ser sintonizada, né, Toninho? E, Nando, e essa experiência que você falou, eu só vou acrescentar mais uma coisinha, porque ela é muito interessante, Nando, foi isso mesmo. O pessoal colocou uma placa, né, com duas rachaduras, e colocaram um bombardeador mandando partículas de elétrons. Mas o interessante é o seguinte, Nando, que eles perceberam que os elétrons passavam pela ranhura e lá embaixo faziam duas riscas, que queimavam lá atrás, né? Os elétrons queimavam aquela parte atrás. Mas aí colocaram uma pessoa observando, uma pessoa no meio, um ser humano, que nem eu e você. Aí o elétron ele não se manifestou como partícula, mas sim como onda, é o que você está falando. Mas tinha uma pessoa olhando, ou seja, quando uma pessoa estava olhando fez diferença. E aí, ó, a placa está aqui, quem está ouvindo não vai ver. Em vez de ser uma partícula, é como se fosse uma onda. Aí você sabe como uma onda de água, por exemplo, ela não faz uma onda circular, ela passa, ó, são duas ranhuras, passa uma ondinha aqui, depois que ele passa, ela vai cruzar e vai fazer uma outra onda secundária atrás da placa. E aí apareciam mais ranhuras. Ou seja, quando tem um ser humano observando, o elétron se comporta de outra maneira. Isso que você está falando, só complementei. E olha só que fantástico, ou seja, nós alteramos a natureza com o nosso olhar, com a nossa presença. Isso é fantástico, né? E é o que Por você quê, né, falou. Toninho? Porque tem energia, né? No olhar, no estar presente, tem a nossa energia. Não que ela interfira, mas ela consegue captar, né, de uma forma diferente, ou até influenciar também, né? Ela influencia, Nando, é comprovado que você, por exemplo, o nosso pensamento, né, ele interfere, tanto é que você sabe aquela questão, Nando, que você fala assim, nossa, a pessoa, acabei de pensar em você, você me ligou, né? Então,
onde que é essa coisa, né? Essa transmissão. Existe uma coisa chamada telepatia, né? Telepatia, né? Que é comprovado isso aí, né, Nando? Você vê, fizeram uma experiência, Nando, com pegaram o DNA de uma pessoa e colocaram dentro de um tubo de ensaio. E dentro de um processo onde ele permaneceu vivo. Levaram um submarino, não sei se foi um submarino, levaram a 60, 80 quilômetros de distância. Toda vez que a pessoa, que o dono do DNA ficava triste, o DNA se enrugava. Quando ele estava alegre, ele se alongava. Olha só, com 80 quilômetros de distância, ele tem uma ligação com o corpo, né? Isso é comprovado. Agora, por que a gente tem que prestar atenção nisso, Nando? Porque é o seguinte, ó. Semana passada eu percebi muitas pessoas falando assim, eu estou muito cansado. Na segunda-feira, principalmente, as pessoas estavam assim, estou muito cansado, o que será que é isso, né? Claro que existe um cansaço natural da gente, né, Nando? O nosso cansaço natural. Mas eu estava conversando com algumas pessoas, até postei no Facebook alguma coisa falando sobre isso. Nós temos a nossa energia, mas nós emitimos ondas através de pensamentos e sentimentos. Essas ondas se reúnem por afinidade e criam o que a gente chama de campo. Olha só, eu tenho o meu campo vibratório, mas tenho o meu campo da família. Então, como é que está minha família? A família está equilibrada, está conturbada, como é que está essa família? Né? Mas tem o campo da cidade. Como é que a cidade está? Tem o campo do país, tá? E tem o campo planetário. Nós estamos vivendo uma época de conflitos. Tem muita energia densa no ar, e essas energias do conflito lá, por exemplo, no Oriente, na Rússia, com a Croácia, né, geram o quê? Polarizações. Essas polarizações geram pensamentos e sentimentos que, agregados, né, juntam-se e formam um campo muito forte. Então, por exemplo, assim, ó, existe um campo da tristeza. Por exemplo, eu posso estar triste, mas se eu vibro no campo, dentro desse padrão vibratório da tristeza, eu não dou conta. Eu dou conta da minha tristeza. Eu não dou conta da tristeza do mundo, né? Por exemplo, na segunda-feira, eu sempre comento isso, né, Nando? Na segunda-feira, você chega para a pessoa e fala assim, como é que você está? A pessoa fala assim, acho que eu estou doente, estou meio cansado, estou doente. Você chega na sexta-feira e fala, como é que você está na sexta-feira? Estou ótimo, sextou, né? Ou seja, você tem o seu componente, mas você entra nesse campo. A gente sempre brinca que a segunda-feira começa à noite, no domingo à noite, na hora do Fantástico. As pessoas falam assim, amanhã é segunda-feira, vai ser duro. E acorda pensando nisso, e entra nesse campo. Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Existe o campo do ódio? Existe o campo do ódio. Eu dou conta da minha raiva, do ódio que eu tenho. Se eu entro no campo do ódio, eu não dou conta. Existe o campo da tristeza? Existe. Existe o campo da melancolia? Existe. Mas existe o campo do amor. A gente pode embarcar no campo do amor, né, Nando? E as pessoas estão mais cansadas essa semana. Por quê? É a questão da guerra, que chegam aquelas energias de muita morte, Nando. Muita gente morrendo, muita tristeza, né? Tem as questões do mundo inteiro de gente sofrendo, né? E vira de novo, a polarização. Uns defendendo um lado, outros defendendo o outro, e gera um atrito, Nando, de desequilíbrio muito grande. E se a gente não tomar cuidado, a gente entra nesse padrão. A gente precisa estar muito atento. A gente dá conta, eu dou conta do que é meu. Não dou conta do campo, né? Precisa estar atento a isso, né, Nando? Precisa prestar atenção. E numa situação dessa, se a gente pudesse unir pensamento com outras pessoas, como a gente faz, como fazemos vibrações aqui no programa, quando fazemos vibrações lá no nossos templos, no nosso centro espírita, na nossa igreja, essas energias com certeza serão utilizadas pelo plano espiritual para, vamos dizer assim, bombardear aqueles campos onde as energias não estão boas, né? Eu sempre lembro da experiência do André Luiz, que ele relata, não sei se é no Nosso Lar ou nos Mensageiros, que durante a Segunda Guerra Mundial, eles formam uma equipe, né, foi o instrutor e mais uma equipe que foram apoiar, né, aquele desencarne gigantesco de espíritos que estavam ocorrendo, né? E aí eles vão chegando lá em Londres, né, na Europa, e pelo olhar, né, do André Luiz, o relato dele,
os campos abaixo deles estavam todos escuros, né? E aí, né, sempre aquele questionamento que ele fazia do instrutor, e era a reunião, né, de pensamentos infelizes que estavam ali, e também os bombardeios e tudo mais, né, os desencarnes, assim. E aí, de repente, estão descendo, eles notam que uma luz atravessa toda essa névoa escura, e o André Luiz, mais uma vez, né, questiona, e aí o instrutor falou, vamos seguir essa luz. Aí foi seguindo a luz até chegar numa catedral, né? Londres estava sendo bombardeada, e ali na catedral, então, estavam pessoas abrigadas e cantando hinos de louvor, né, de rogativas, né, ao nosso Criador. Então, aquilo projetava uma luz que rompia toda aquela escuridão que estava em volta, né, envolvendo Londres naquele momento, né? Então, veja como que as energias, né, elas funcionam e como elas podem romper, né, uma escuridão, né, Toninha? Sim, Nando, uma maneira da gente, de alguma maneira, se proteger, a primeira coisa, muito importante, é olhar para mim, e falar assim, por que eu vou condenar o ódio e a raiva? Como é que eu posso condenar a raiva e o ódio e fazer oração se eu também tenho raiva e tenho ódio? Se eu não olhar para mim e falar assim, olha, eu ainda tenho esses sentimentos, mas humildemente eu peço a Deus que me fortaleça na paz, no amor, inclusive para que eu possa fortalecer os meus irmãos nesse equilíbrio. Porque senão não dou ouvir uma hipocrisia. Eu vejo muita gente falando em paz e a pessoa fala em paz, mas está com ódio no coração. Está com raiva não sei de quem, está com raiva de um dos lados lá que estão em conflito, né? Então, como é que você pode pedir paz se você não tem o mínimo de paz, se você julga de uma maneira tão condenatória as pessoas, né? Se você não analisa que ali todos estão sofrendo. E a gente pode ter até um posicionamento relativo a isso, né, Andor? Mas independente do nosso relacionamento, eu posso até ter uma visão mais clara sobre alguma coisa, sobre o que está acontecendo, mas não importa. O que é importante agora é vibrar essa paz. Claro, né? Isso aí é um conjunto de coisas. Além de vibrar pela paz, as coisas têm que ser resolvidas, né? De alguma maneira, através das leis humanas, né? E Deus vai dar um jeito, com certeza, através da justiça divina, que não é à toa que isso está acontecendo agora. Faz tanto tempo que está acontecendo, né? Por exemplo, essa luta entre palestinos e israelenses. É uma coisa que perdura muito tempo e a gente imagina por quê, né, Ando? No campo espiritual, as guerras que existem no plano espiritual, que chegam até as pessoas, né, e fazem com que elas não cedam em nada, né? Então é complicado. Mas se eu também não ceder, como é que eu vou orar, né, Ando? É meio complicado. A oração, a meditação são formas de nos proteger e também de ajudar os nossos irmãos, desde que eu faça isso com amor verdadeiramente, né, Nando? Com paz no coração, com equilíbrio, né? Senão, A energia condensada, ela está então nos objetos que vemos, na parede que nos cerca, no telhado que nos cobre, em tudo que está à nossa volta, a natureza, né, o reino mineral, vegetal, animal, né, o aminal. E a gente sabe que também a energia tem. Por que que muitas vezes é um processo de cura espiritual que ocorre lá no centro espírita, com o médium de cura, muitas vezes, né, está em determinado parte do nosso corpo, está condensada uma energia que não é boa, que foi muitas vezes moldada ali, né, ou modulada, né, pelas frequências dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, da nossa, muitas vezes, irresponsabilidade. E aí, né, o espírito lá, ou os espíritos amigos têm uma forma de desfazer aquilo, tem autoridade para fazer aquilo, ou autorização para fazer aquilo, e desfaz aquela doença, né? E o que que é aquilo lá? Tudo energia que ficou ali condensada, né? E que precisa ser trabalhada, não é tirada, vamos dizer assim, tira
a gente vê aqueles processos de desmaterialização e materialização, né? Até tem médios que fazem esse processo, porque tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, a energia também está no nosso pensamento, na nossa forma de pensar, no nosso agir, nas nossas ações, em tudo que aquilo que a gente faz reflete, né? No campo físico, no nosso corpo, no campo somático, né? Que vai ali iniciar, muitas vezes, uma enfermidade. Então, a gente tem que pensar que pensar o pensamento para que a gente não pense de forma errônea, né, Toninha? Ô, Nando, isso é tão importante porque, assim, se você vai tomar um passe, por exemplo, o passe ajuda? Ajuda. Mas como a gente sempre fala aqui, o passe ele ajuda, mas se você não mudar, não adianta nada. O passe dá aquela melhorada, né? Mas não adianta nada. É a mesma coisa de eu, por exemplo, assim, a gente já contou aqui de alguns casos que a espiritualidade ajuda o camarada. O camarada está com problema no fígado, porque ele bebe demais. Dá uma amenizada lá no problema no fígado dele, mas ele continua bebendo, não adianta nada. Agora, uma pessoa que vai tomar um passe e não tem fé, não tem ligação, não tem link, né, Nando? Se eu não tenho fé, como é que eu vou receber uma coisa assim? Você estava falando em energia, eu estava lembrando de uma questão que é a psicometria. A psicometria é aquela questão que você pega um objeto, e tem algumas pessoas que têm essa mediunidade. Você pega o objeto e você sente sentimentos que a pessoa que usou aquele objeto trouxe. Alguém, por exemplo, que usou uma faca, né, para fazer alguma coisa, você sente isso aí. Isso é comprovado, né, em alguns livros, mostra isso aí. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz vai até um lugar onde eles tocam no quadro, tem um quadro assim, né? Eles tocam no quadro e eles começam a ver tudo o que acontecia naquela sala, porque o quadro captou a energia das pessoas que frequentavam aquela sala, né? Então isso é um fato. As coisas captam energia. Um microfone, Nando, um microfone, onde eu falo coisas boas, ele capta uma energia, porque é um material ali, conforme o que eu falo, eu emito ondas que alteram os elétrons ali do microfone. Se eu falo coisas boas, ele capta alguma coisa ligada a isso. Se não falo coisas boas, capta também. As paredes, tanto é que a gente fala, parece, as pessoas não acreditam, quando você vai morar numa casa, dá uma pintada na casa, porque a casa absorve coisas também, né? As pessoas pensam que é fantasia, não. As coisas têm elétrons, elas captam isso, a gente modifica, que nem aquela experiência que nós falamos no começo. Quando você está no meio, você altera uma série de coisas. Lembrando de novo a experiência do Dr. Emoto, né? Da água. 2 jarros d'água. Um ele mentalizou amor, no outro ele mentalizou ódio. Os cristais do amor ficaram totalmente diferentes dos cristais do ódio. Então, olha só, nós alteramos a estrutura das coisas. Então, é muito importante. O Chico Xavier falava o seguinte: uma casa onde as pessoas discutem muito altera a qualidade do alimento que você come. Quando você vai fazer uma comida, Nando, se você faz comida com amor, é uma coisa. Se você está com raiva, não faz. Não faz. Né? Porque aquela comida vai sair de alguma maneira desagregadora. E as pessoas, às vezes, não percebem isso. E é importante estar atento para isso. Né, Nando? Essa energia sutil que está nas coisas, que está no ar, que está dentro de mim. Eu sempre falo assim, ó. Eu vou me proteger dessas energias que estão fora. Não, eu sou também responsável por elas. Se eu não olhar para isso, Nando, não vou melhorar nada. E outra coisa, Nando, nós estamos recebendo energias que nós emitimos em vidas passadas. Ou seja, nós estamos colhendo coisas, energias que nós emitimos no passado, porque elas estão aí ainda, reunidas, né? A gente tem que fazer uma purificação interior para ajudar a purificar essa questão planetária, né, Nando? Eu sempre comento isso, né, dessa questão aí, né? A pessoa atira uma pedra, volta um cometa, né? Muitas vezes, né? Ela não sabe por quê. Aquela pedra que a gente atirou, ela vai fazer o caminho dela, né? Aquela energia. Aquela pedra é a energia que a gente emitiu. E ela vai voltar. Às vezes a gente está aqui distraído, daqui a pouco a gente sente uma dor. Ai, que é isso?
é aquele alfinete que a gente jogou e voltou, a alfinetada que a gente deu, voltou como flecha, né? E aí a gente vai sofrer da própria energia que vai, lógico, agregando afins, né? E aí chega com volume e que atravessa reencarnações. Isso que o Toninho falou é verdade. Vai atravessando reencarnações e chega, é como alguém mandou uma mensagem para nós lá do outro lado do mundo, aí o correio vem entregar, uma hora chega, né? Uma hora o correio entrega, né, Toninho? Ah, não tenha dúvida disso. E a gente passa por situações que a gente fala assim, mas por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada desse tipo nessa vida. Tudo bem, nessa vida, nessa encarnação você não fez, mas na passada você pode ter feito. E a maior coisa a gente faz essa mesmo. Andou, sabe aquela história? Eu pego o meu lixo e jogo no quintal do vizinho. O meu quintal tá limpinho. Aí começa a juntar barata e rato lá na casa dele. Vai vir para onde? Pro meu quintal. Não adianta, Nando. Essa energia que a gente está jogando volta para a gente de alguma maneira. Né? Vai vir barata, vai vir rato, vai vir um cheiro ruim. É isso. É a mesma coisa. As pessoas às vezes ficam com um pouco de medo disso, né? Mas não precisa ter medo, é só ter noção disso e começar a vibrar mais amor. Porque a nossa vibração ruim atrai essa coisa, essa sintonia parecida. O Nando falou, se eu quero sintonizar a rádio Boa Nova, tem lá a frequência, né? Então eu vou sintonizar. A gente sintoniza essas coisas no dia a dia. Você já sai irritado de casa, nervoso, você vai entrar nesse turbilhão e vai aumentar mais ainda isso aí. Então fazer oração, ter humildade, reconhecer que você também porque as pessoas acham que está fora. Repetindo isso, é muito importante, né? Ver o quanto que eu estou emitindo de ondas ruins para o mundo, começar a trabalhar nisso para higienizar o mundo a partir de mim, fazendo a minha parte, né? É muito importante isso. Atento a essas coisas, que isso é real. Toninho, você falou de jogar o lixo no vizinho, e tudo. Eu lembrei que tinha um fazendeiro que ele, num certo momento da plantação de milho, os milhos dele eram melhor que os vizinhos, né? Um milho maravilhoso. Aí, o que ele fez? Começou a distribuir a semente que o milho dele dava, né? Daquela beleza de milho. E aí, um amigo perguntou, mas por que você está distribuindo? Se o seu milho é melhor que o deles? Ele falou assim, você esquece que existe as abelhas, esquece que existe o vento, esquece, se eu não cuidar da minha vizinhança também, o que vai acontecer? O meu próprio milho vai cair de qualidade. Então, ele começou a distribuir. Olha só que exemplo bacana, né? Nando, existe uma ideia o seguinte, que uma célula cancerígena é uma célula que ela adoece. E quando ela adoece, as células em volta começam a negar algumas coisas para ela. E ela adoece e com o tempo ela contamina todas as outras. Né? Olha, se você pegar uma célula, ela faz isso com as outras. Um indivíduo faz isso com os outros. Uma classe social faz a mesma coisa com os outros. Se a gente não se ajudar, se a gente não contribuir para uma sociedade melhor, né? Se a gente excluir as pessoas, né? É o que vai acontecer. Nós vamos ter o quê? Nós temos a célula, o tecido doente, nós temos a sociedade doente, nós temos um planeta doente. Porque muitas vezes a gente nega essa ajuda, esse carinho, esse apoio, esse acolhimento a quem está necessitando, né? É Verdade. muito Por isso que é que nós estamos todos conectados, queira ou não queiramos, né? Não estamos. Uma vez pegaram várias pessoas para fazer e trouxeram essas pessoas para fazer um exame de sangue e, né, para falar da questão da diversidade, da diferença entre as raças, né, a diferença. E aí tinha pessoas que abominavam uma determinada raça e o outra a outra, e aí foram fazendo os exames. Quando eles foram fazer exame a fundo, verificaram que tinha pessoa que não gostava de determinada raça e os ancestrais dele eram daquela raça. Então ele tinha um preconceito por aquela raça e ele tinha no seu DNA, no seu sangue, né, na sua constituição física,
parte daquela pessoa, daquela raça que ele não gostava. Bom, quer falar alguma coisa, Toninho, esse daí para a prece? Então, Nando, é a questão da herança genética, né? E nós temos genes do passado de novo, até isso nós também temos. Nós temos essa parte física também, que nós deixamos esses genes lá no passado e que vem passando de geração em geração. Fora isso, toda essa energia sutil. Ou seja, nós estamos recebendo coisas do passado geneticamente e dentro das energias sutis também, né? Então vamos plantar coisa melhor para o futuro, né? Para colher, né? Coisa melhor. Isso aí, então a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada, momento aí que você pode reservar aí um copo de água, reservar aí, né, muitas vezes um recipiente com água, e aí os benfeitores com certeza vão energizar, nós estamos falando de energia, de energias boas, essa água na hora e no momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Então vamos lá, para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, então, reunindo as energias de todos nós, unidos à energia salutar, saudável, equilibrada dos benfeitores espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos, nesse instante, compartilhar essa energia boa que chega até nós com aqueles que estão passando por dificuldades, por desafios, por dores, por enfermidades, para que possam cuidar dessas enfermidades, para que possam se equilibrarem, se harmonizarem, para voltarem ao dia a dia, nas suas ocupações, atividades, que essas energias boas desse instante, vindas do nosso Mestre Jesus e seu coração puro de amor, possam contagiar aqueles nossos irmãos, como todos nós, de muita paz, de muita luz, de muito amor. Que nós possamos, Senhor Jesus, encontrar a Tua bênção em todos os lugares, em todos os lares, entre os nossos familiares, entre as pessoas que convivem conosco nesse planeta, entre todos os seres, entre todas as energias das quais nós nos movimentamos, entre os objetos, entre os campos minerais, entre os campos vegetais, entre os animais, entre os seres pré-hominais e os hominais e espirituais do planeta Terra. Que a energia do bem vigore, que a energia do amor se expanda, que a energia da luz do nosso Mestre Jesus toque os corações. E por isso, Senhor Jesus, recorremos a essa energia que Tu nos envia agora, chegando nessa hora. E aí te pedimos que não seja só agora, mas que seja, Senhor Jesus, por todo ou sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, espectador e rádio ouvinte, e a gente vai passar então os contatos aí para você colaborar, né, com a FEAL, que tem essa missão da comunicação do bem, do Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Entre no site amigosdaboanova.com.br e também os telefones que você pode falar diretamente com as nossas colaboradoras e colaboradores. O 0800 12 018 38 e o 11 2458 3214. Esses números são números fixos, mas temos também o WhatsApp, que é bem fácil. Vou falar, é o 11 97261 0272. E essa, né, modalidade de doação que você pode fazer instantaneamente. E aí temos o Pix, foi escolhido o número do WhatsApp. Vou repetir, o 11 97261
0272. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, doe a sua colaboração, que é também uma energia boa que você vai fazer movimentar essa comunicação do bem, não é, do Evangelho de Jesus, como disse, e do Espiritismo. Esperamos você. Muito bem aí, Toninho. A energia, a gente sente a energia quando a gente não a vê. Tem pessoas que podem até ver, né? Eu consigo ver, às vezes, se eu me fixo na pessoa, eu começo a ver uma energia, né, em volta do corpo da pessoa, mas para mim eu vejo só a energia numa cor, não em outras cores. E tem pessoas que já conseguem visualizar a energia, né, consegue ver e até ver em cores diferentes, que a gente sabe que são multicores, né? Que a cor é uma energia também, né, Toninho? Então, Nando, quer ver? Esses dias a gente estava falando num curso que eu estava fazendo, o amigo estava dizendo o seguinte, ó. Quando você fala assim, ó, a blusa, aquela blusa é vermelha. A blusa é tudo, menos vermelha. Porque ela está refletindo a luz vermelha. Se ela está refletindo a luz vermelha, ela tem todas as outras cores, menos a vermelha, porque ela reflete a luz. Então a gente fala que ela é vermelha daquela maneira. Então olha só que interessante, né? Essa questão de você, às vezes algumas pessoas enxergam a aura, né, da pessoa, certas energias assim, sutis realmente, né? E quando você estava fazendo a oração, né, Nando, eu lembrei do Pai Nosso, né? Olha só, a oração que Jesus nos ensinou, ele não fala assim, Pai meu. Você reza por todos, né? Mas por que é importante rezar por todos? Porque todos estamos nesse oceano energético. Pai nosso, né? Pai nosso de todos nós, né? Nos ajude, né? Vamos juntos. A gente só vai sair daqui junto, melhor juntos, né, Nando? Fazendo cada um fazendo a sua parte, né? Orar pelo outro, né? Pedir pelo outro, né? Vibrar para que cada um tenha a sua disposição redobrada na sua transformação, que busca o Evangelho, né, como roteiro seguro para essa modificação, né? O Chico falava assim que o Evangelho, quando você abre o Evangelho, o Chico via, né? Ele via a luz no Evangelho, abria e saía a luz. Ele falava que tinha alguns livros que abria e saía uma coisa escura do livro. O que nós estamos assistindo de filme? O que nós estamos assistindo de programa de televisão? Que tipo de leitura nós estamos fazendo? Olha só, existe energia em tudo isso. O Chico falava, se abre o Evangelho, sai luz. Tem livro que abre, que sai uma coisa escura. Vamos prestar atenção no que nós estamos lendo, no que nós estamos assistindo, televisão, programas que falam de ódio, que falam de violência, né? Vamos evitar essas coisas, né, Nando? A gente sabe que essas coisas existem e tem um motivo para acontecer, mas vamos tomar cuidado com isso, né, Nando? O pessoal presta atenção nisso. Hoje a gente fala muito de conexão e, né, essa palavra conexão tá, né, contemporânea nossa aqui desses anos de internet, né, esses anos de computação, de computadores, de celulares. Falamos também de compartilhamento. Então veja bem, conexão tem a ver com energia, né, porque a gente se conecta com determinadas energias, como já falamos aqui hoje. Compartilhamento, quando a gente emite alguma coisa de nós mesmos, estamos compartilhando uma energia nossa que vai viajar aí pelo éter, que vai, né, vai influenciar, né? A gente fala dos influencers, né? A gente fala dos obsessores, né, que influenciam, mas nós influenciamos a toda hora, né? Quem é que está obsediando quem, na verdade, né? Então, se a gente emite determinada energia da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, de nós espíritos, nós estamos abordando o quê? Quem que a gente está abordando? O que a gente está abordando? Aonde está chegando essa energia nossa? A gente tem que tomar um cuidado, porque é uma criação nossa. O pensamento é energia. Então, quando a gente pensa, a gente emite. E para onde é que vai esse pensamento? Com que esse pensamento vai se agregar? Né? O que esse pensamento vai dizer de nós aonde ele for?
Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque o nosso pensamento, a nossa energia vai falar de quem somos para o outro. E aí as consequências disso, muitas vezes, não são muito boas. Então, a gente tem que ir medindo cada vez mais o que a gente faz, né, com essa energia que tá. E é uma potência, hein? Tem energia aí que dá para movimentar a luz, para acender luz de uma cidade inteira, né, Toninho? Esse poder da mente é tão grande, só relembrando, né, o efeito placebo, né, Nando? A pessoa toma você tem lá 100 pessoas, 50 vão tomar o remedinho e 50 vão tomar a farinha de trigo. Sem saber, né, que está tomando remédio ou farinha de trigo. A pessoa toma farinha de trigo para dor de cabeça e toma o remédio, que é farinha de trigo, que não é nada, e fala assim, passou. Olha o poder da mente como é forte. Mas tem também o efeito nocebo, Nando. Que o efeito nocebo é o seguinte, você pega a bula e fala lá, tal substância, tal remédio dá tal efeito colateral, da dor de cabeça, por exemplo, ou diarreia. A pessoa toma farinha de trigo e tem diarreia. Olha o poder da mente como é. Isso na gente, no nosso corpo, mas isso aí se espalha, né, Nando? Tanto é que nós temos o campo do suicídio, que é muito importante que a gente olhe para isso, porque tem muita gente, muitos jovens entrando em estado depressivo, né, e entrando nesse campo do suicídio. É bom a gente estar atento para isso aí, né? Ajudar essas pessoas e não colaborar com isso, né? Porque de alguma maneira, como eu sempre falo, nós temos parte de responsabilidade em tudo. O Nando acabou de falar. Aonde que chegam as palavras, os nossos sentimentos? Onde vai chegar isso, né? A nossa falta de fé, o nosso descontrole, nosso desequilíbrio, ajuda no desequilíbrio geral, né? Tá atento para isso. Exato. Então, você veja como as palavras têm peso, que até determinada palavra não pode ser dita nas redes sociais, que aí a pessoa, o vídeo, o áudio que ela enviar ali para aquela rede social vai ser retirado, vai ser cortado. Então, porque todo mundo sabe que a palavra tem energia também, né? E aí a gente tem que tomar o grande cuidado de saber o que está dizendo, do que está proferindo, e às vezes a própria palavra, como o professor Emoto já avisa, ele falava a palavra sem o sentimento, ele falava só a palavra, às vezes até escrevia a palavra e colocava ali no recipiente, só escrevia, sem sentimento nenhum, ela já tem uma energia. Imagina quando a gente coloca, então, o nosso sentimento, né, a forma que a gente está pensando, a gente coloca a nossa emoção, aí realmente é comprometedor. Toninho, estamos chegando ao final, você faz as suas considerações finais aí e canta aquela música para nós, e dá aquela despedida, né, dos nossos queridos e queridas aí. Só lembrando rapidinho, o Chico Xavier falava assim, uma palavra muito ruim, é a palavra desgraçado. Tem muita gente que fala assim, aquele cara é um desgraçado, é sem graça, não recebe graças, né? Ele falava assim, nossa, essa palavra tem um peso muito grande, pra gente tomar cuidado, né? Bom, Nando, vamos deixar uma energia boa no ar, né? Com uma música, né? Isso E aí. despedindo todo mundo, agradecendo. Obrigado, viu, Nando, pelo... Eu que agradeço. Tchau, tchau aí para todas e todas. Vamos Né? cantando e deixando uma energia boa no ar. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Eu vou bem, vibrando boas energias por mim e por você também. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.